Boa tarde. A espera por um leito hospitalar aumentou no Amazonas e a Defensoria Pública denuncia a morte de pacientes de Covid que esperavam transferência do interior para Manaus ou outros estados. Roraima vai reabrir um hospital de campanha hoje para enfrentar o avanço da pandemia no estado. Ruas de São Paulo amanheceram movimentadas no primeiro fim de semana de restrições ao comércio que não é essencial. O calor leva uma multidão para as praias do Rio, que está em estado de alerta para a Covid. E países da Europa aumentaram as restrições a viajantes do Brasil com medo da nova variante do vírus. E ainda, um incêndio atinge a Arena Castelão, em Fortaleza. O carro de um ex-policial militar é alvo de mais de 30 tiros numa avenida movimentada do Rio de Janeiro. Um dia depois de falar na criação de ministérios, o presidente Bolsonaro recua e diz que não vai aumentar o número de pastas. E amanhã é o dia do Enem Digital. As provas são pelo computador, mas os estudantes têm que ir até os locais de exame. O Jornal Hoje está começando. O estado mais populoso do Brasil e onde foi registrado o primeiro caso de Covid do país está vivendo o primeiro fim de semana com novas restrições para o funcionamento do comércio. Só lojas e serviços essenciais podem abrir as portas em São Paulo, numa tentativa do governo de aumentar o distanciamento social. Apesar das restrições, as regiões de comércio da capital paulista estavam bem movimentadas hoje mais cedo. A regra é clara, mas nem todo mundo cumpre. Fiscais da prefeitura chegaram a essa loja na zona sul da cidade de São Paulo, no momento em que clientes faziam compras. A loja foi autuada e obrigada a fechar. Também teve quem descumprisse as normas na Zona Leste na noite passada. 8h24 da noite de sexta-feira. Desde as 8 horas da noite de ontem até as 6 da manhã de segunda-feira, todos os 645 municípios paulistas só podem deixar abrir o que é essencial: mercado, farmácia. Essa fase menos flexível da quarentena tem produzido cenas como essa. Sábado de sol e o maior centro popular de compras do país está sem aquele intenso movimento nas calçadas. Mas não foi assim na rua toda, não. Uma grande loja da 25 de março, autorizada a funcionar por vender produtos considerados essenciais, acabou atraindo muita gente. Dá para ver que tanto do lado de fora quanto do de dentro. Sabia que está fechado. A gente ligou para cá para saber se ia abrir, para poder vir. Senão não vinha. Mesmo com tantas lojas fechadas, o comércio não parou. Aconteceu na rua mesmo. A crise já fez esse dono de restaurante se mudar para um lugar bem menor. E agora, sem poder receber clientes, ele passou a oferecer também o sistema de entregar comida para a pessoa levar para casa. Estou otimista com certeza que tudo vai passar, vamos conseguir, só que eu não sei quanto o bolso vai conseguir aguentar tudo isso. Assim, realmente os orçamentos estão muito apertados, tudo isso afeta a gente, especialmente que assim, toda hora tem uma mudança imprevista e a gente tem que se adaptar. Janeiro só termina depois de amanhã, mas já carrega a marca de ter registrado o dobro de mortes por Covid em comparação a novembro. Mais de 6 mil pessoas morreram no estado, segundo a Secretaria de Saúde. Nos hospitais, 7 em cada 10 leitos de UTI estão ocupados. Esse infectologista considera a medida de restringir as atividades no fim de semana e nas noites dos dias úteis necessária, mas ainda insuficiente. Eu trabalho como médico também numa unidade de emergência, faço triagem de casos de pessoas com Covid-19 e a gente ouve as histórias que são muito semelhantes. Os contatos, tinha sempre pouca gente, a gente estava só entre pessoas conhecidas, eram só pessoas da família, mas o vírus não faz distinção. Então está na hora sim da gente parar, da gente se afastar um pouquinho. A gente está num momento muito grave da pandemia, então está na hora da gente se proteger. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu uma liminar suspendendo a retomada das aulas presenciais na educação infantil da rede pública municipal da cidade de São Paulo, enfatizando porque é apenas educação infantil da rede pública municipal da cidade de São Paulo. O juiz Antônio Augusto Galvão de França atendeu ao pedido do Sindicato dos Trabalhadores e argumentou que, diante de um novo pico da pandemia, não é razoável que, após meses de resguardo total, haja retomada das aulas presenciais na rede municipal pública, que não tem os mesmos recursos das escolas particulares, segundo o juiz, para a implementação de medidas de contenção ou redução da taxa
taxa de transmissão. A Prefeitura de São Paulo informou que ainda não foi notificada desta decisão. A gente vai agora ao Rio de Janeiro, que está enfrentando, aliás, a pandemia em meio a um calorão que beira os 40 graus. A repórter Fernanda Ruvenar traz informações para a gente, está na praia do Leblon, é isso? Perto de 40 ou já passou? Boa tarde. Oi, Bocardi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. É isso mesmo, faz muito calor aqui no Rio. A temperatura já chegou aos 39 graus e continua esquentando. A previsão é de que a máxima aconteça entre esse horário agora e também às 3 da tarde nesse período. Mas olha, o calor está a semana inteira. Ontem a temperatura máxima foi de 41 graus e a sensação térmica chegou aos 44 na zona norte do Rio de Janeiro. Calor, né? Com esse tempo, praias cheias. Vou pedir para a Ludmila mostrar para vocês como é que está a situação aqui na Praia do Leblon. A gente sabe que a praia está cheia, mas que não dá para descuidar, né? Ontem a Prefeitura anunciou que a cidade toda, que foi dividida em 33 regiões para o controle da pandemia, está com risco alto de transmissão do vírus. As regras mudaram recentemente, não mudaram, né? Na verdade, recentemente mesmo, com todo essa situação, as regras continuam as mesmas, todo mundo tem que usar máscara, lavar as mãos, respeitar o distanciamento de 1,5 metro. O disco aglomeração da Prefeitura identificou um aumento de 32% nas denúncias de aglomeração desde que a vacinação começou há 12 dias e até agora apenas 131 mil pessoas do grupo prioritário tomaram a primeira dose da vacina. A cidade tem 7 milhões de habitantes e a gente sabe que para que esse número de contágio, né, diminua, de pessoas contaminadas pela Covid-19 diminua, todas as medidas de proteção devem continuar sendo cumpridas, faça chuva ou faça sol. Bocardi. É muito difícil, mas tem que seguir. Valeu, obrigado, viu, Fernanda? O Pará tem o primeiro fim de semana de fiscalização nas praias da região metropolitana de Belém, que foram fechadas de sexta a segunda e nos feriados. Repórter Jalila Messias, na praia do Chapéu Virado, em Belém, tem as informações pra gente. Tudo fechado mesmo, ninguém aí. Boa tarde. Oi, Bocardi. Boa tarde para ti e para todos. Tudo fechado, sim. Eu estou numa ilha que fica na região metropolitana de Belém e que a gente aqui frequenta bastante. Só que hoje a movimentação está bem tranquila, até porque o acesso a praias e balneários foi fechado em todo o estado. O decreto começou a valer ontem e vai durar 15 dias. Olha, mas mesmo assim as equipes de fiscalização precisaram retirar banhistas da água e também da areia. Agora, barracas e restaurantes podem funcionar respeitando, é claro, os protocolos sanitários. Só é permitido vender bebidas alcoólicas até às 10 da noite. Para garantir o cumprimento desse decreto, ontem, vários órgãos se uniram para fiscalizar bares, restaurantes e também lojas de conveniência. Uma loja foi fechada depois de descumprir as medidas. E hoje, o governador do Pará, Helder Barbalho, do MDB, decretou lockdown em 14 municípios da região oeste, na divisa com o Amazonas, a partir de segunda-feira. Essa medida foi adotada depois que exames detectaram pacientes com a nova cepa brasileira do coronavírus aqui no Pará. Bocardi. Obrigado, Jalila. Uma boa tarde para todos aí. Em Porto Alegre, a polícia interrompeu festas durante a madrugada, nenhuma delas tinha autorização. A maior reuniu 400 pessoas no pátio de uma casa. A responsável foi autuada e levada à delegacia. Em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, 350 pessoas estavam nesta festa, e numa festa ali, com música eletrônica. Os donos da festa foram presos por perturbação, posse de drogas e por promover festas sem autorização. A gente entrou em contato com a polícia para saber se todos seguem detidos, mas ainda não tivemos resposta. Vamos dar uma olhada aqui no telão, os últimos dados da pandemia no Brasil, atualizados à 1 da tarde pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. 222.926 pessoas já morreram no país por causa da Covid. Desde o começo da pandemia, o total de casos confirmados chega aí a 9.130.790. A média de casos mostra estabilidade, mas ainda num patamar muito alto. São, em média, 52.049 novos casos por dia, redução de 4% em relação a 2 semanas atrás. Agora, a média de mortes. São, em média, vai aparecer aqui para a gente, 1.068 por dia. Ainda está dentro do limite da estabilidade, mas o número é 12% maior do que 14 dias atrás. Aliás, é a maior média diária desde 27 de julho, há 6 meses. E aí o mapa
para a gente poder ver aí a pandemia em cada estado, de acordo com o boletim das 8 da noite, quando o consórcio fecha o cálculo das médias móveis. Aparecem com alta, então, na média, temos aqui média de mortes do Distrito Federal e 10 estados. Vamos lá: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará, Ceará, Mato Grosso, Goiás e Paraná. As maiores altas foram registradas no Amazonas e no Ceará. Em amarelo agora, vamos dar uma olhada aqui, ó. Temos hoje 11 estados em estabilidade: Maranhão, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Com queda na média de mortes aparecem 5 estados. 5 estados que estão em azul: Tocantins, Rio Grande do Norte, Sergipe, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Rio Grande do Norte e Sergipe tiveram as maiores quedas. A Anvisa recebeu ontem à noite o pedido de registro definitivo da vacina de Oxford AstraZeneca, produzida no Brasil pela Fiocruz. O prazo máximo para análise é de 2 meses, mas a agência diz que quer concluir o processo no menor tempo possível. O registro definitivo é o que permite a comercialização e a utilização em larga escala da vacina. Também ontem, o Ministério da Saúde confirmou a compra de mais 54 milhões de doses da Coronavac. Com o lote que já foi comprado, o governo vai ter 100 milhões de doses da Coronavac para serem distribuídas para todo o país. Mas para o Butantan começar a produção dessas novas doses, é preciso que a matéria-prima da vacina, que vem da China, chegue ao Brasil. A previsão é que isso aconteça na próxima quarta-feira. Postos de saúde das aldeias indígenas estão abertos neste fim de semana em Mato Grosso do Sul para acelerar a imunização. O estado registra o maior número de mortes de índios pela doença e o índice de imunização deste grupo está em 40%. A repórter Mônica Dal acompanha o trabalho em Dourados e está agora lá na maior reserva indígena do estado e traz mais informações para a gente. Boa tarde. Oi, Rodrigo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Só nesta região vivem 18 mil indígenas, quase metade do total aqui de Mato Grosso do Sul. Por enquanto, 35% foram imunizados nesses 9 dias de campanha. Então, hoje, até às 5 da tarde, 4 postos de saúde da Reserva Indígena de Dourados estão abertos para a vacinação. Hoje, mais cedo, teve uma boa procura, até uma pequena fila se formou. Só que os agentes de saúde têm dificuldades em realizar esse trabalho. Lideranças indígenas dizem que as informações falsas que circulam pela aldeia atrapalham esse trabalho. E um outro problema é a dificuldade de acesso também a algumas aldeias. O indígena que procurar o posto de saúde hoje já sai com data marcada para tomar a segunda dose da Coronavac. Toda aldeia que tem um posto de saúde vai oferecer vacinação hoje até às 5 da tarde. A meta estadual é vacinar 46 mil índios em 2 doses. Por enquanto, 40% desse público aqui do estado já foram imunizados. Segundo o Ministério da Saúde, Mato Grosso do Sul é o estado que mais perdeu indígenas para a Covid-19. Foram 81 mortes. O número de infectados também é alto. Já são mais de 4 mil casos. Boa tarde. Mônica Dal, muito obrigado pelas informações. A gente sai de Mato Grosso do Sul, vamos a Salvador, ao vivo também. Lá tem fila em postos de vacinação. Portanto, ainda falando de vacinação. A Camila Oliveira traz os detalhes para a gente. Boa tarde. Oi, Rodrigo. Boa tarde para você. Um ótimo sábado para todo mundo que nos assiste. A procura foi muito grande aqui em Salvador, onde nós estamos no 5º Centro de Saúde, onde também teve muita fila, claro. Ao todo, 11 postos de saúde aqui de Salvador estão abertos neste sábado para vacinar os trabalhadores da saúde. Em alguns teve aglomeração. Quem veio de carro para poder se vacinar no sistema drive-thru também teve que esperar. Nesse momento estão sendo vacinados os profissionais que atuam em hospitais e também nos serviços sob gestão estadual. Aqui em Salvador, hoje também, nesse sábado, começou a funcionar o 4º posto de vacinação drive-thru no Parque de Exposições. Ontem foi o melhor dia de vacinação contra a Covid-19 aqui na capital baiana, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. 8.700 profissionais tomaram a primeira dose da Coronavac. E a partir de terça-feira, Salvador começa a vacinar os idosos com mais de 90 anos. A expectativa é que pelo menos 7.800 idosos que estejam cadastrados no Sistema Único de Saúde e que moram aqui na capital
sejam vacinados. Então, Rodrigo, é com você. Muito obrigado, Camila. Boa sorte para todos aí. Boa tarde. Vamos aqui no telão novamente, só que agora para ver os números de vacinados no país, números levantados pelo consórcio de veículos de imprensa às 8 da noite. Temos ali, 1.874.078 pessoas foram vacinadas em 25 estados e no Distrito Federal. No dia anterior, o total era de 1.509.826 pessoas, 22 estados e no Distrito Federal. Só um estado continua sem publicar números até agora, Rondônia, que inclusive aparece em cinza aqui no nosso mapa. E mais 3 estados divulgaram números, Amazonas, Tocantins e Goiás. Temos então, como eu disse até agora, 25 estados e o Distrito Federal com divulgação com vacinação. Com as informações divulgadas por esses estados, o consórcio calculou as doses de vacinas que foram aplicadas em relação ao total da população de cada estado. Vamos ao telão, então, para ajudar. Os estados aparecem em ordem alfabética para ficar, inclusive, mais fácil para você localizar o seu estado. Ao lado, o percentual de vacinação em cada lugar. Até agora, os 5 que mais vacinaram foram Mato Grosso do Sul, com 1,57%, você está vendo em destaque, Distrito Federal, 1,45%, Roraima, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, com 1,25% da população vacinada. Em g1.com.br/coronavírus você encontra mais informações sobre a vacinação, além dos números e gráficos da pandemia no seu estado. 2 pessoas foram baleadas agora de manhã na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A polícia disse que criminosos com fuzis dispararam contra um carro blindado e fugiram. Repórter Chico Guerreira, do Rio, traz os detalhes para a gente dessa história. Boa tarde. Boa tarde, Bocardi. O tiroteio começou bem em frente a esse condomínio de luxo, quando o carro, guiado pelo ex-policial militar Adriano Maciel de Souza, cruzou aquela cancela. Na calçada, que já foi lavada, a gente ainda vê marcas da violência. O tiroteio foi intenso, por cerca de 200 metros. O muro desse prédio vizinho, olha, todo marcado por balas. O carro percorreu essa distância até aquela esquina ali na frente que vocês veem agora. Foram mais de 40 tiros no carro, que é blindado e mesmo assim não resistiu. Vários tiros perfuraram a blindagem do carro. Até agora a gente não tem informações sobre o estado de saúde das pessoas que estavam lá. A Delegacia de Homicídios aqui do Rio já começou a perícia, já investiga o caso e há suspeitas de ligação com a contravenção. Rodrigo Bocardi. Chico Regueira, muito obrigado pelas informações aí. Boa tarde. A gente segue acompanhando. Boa tarde. E os bombeiros controlaram, agora, no começo da tarde, um incêndio na Arena Castelão, em Fortaleza. Isaac Macedo já está aqui para trazer os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde. Oi, Rodrigo. Boa tarde a você e a todos. A informação que nós temos é que o fogo começou por volta das 10 horas da manhã e teria iniciado justamente numa das cabines de transmissão da imprensa. O Corpo de Bombeiros trabalhou por quase 2 horas para controlar essas chamas. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido, mas eu conversei com um funcionário que disse que algumas pessoas que trabalhavam dentro do estádio e que tentavam, portanto, apagar o incêndio, acabavam inalando aí fumaça e precisaram de atendimento médico. O trânsito no entorno aqui da Arena Castelão foi bloqueado. Segundo um PM e também o Corpo de Bombeiros, uma das possibilidades aí para esse incêndio é que um curto-circuito teria provocado essas chamas. O Castelão é o maior estádio do Ceará. Foram investidos aqui 518 milhões e 600 mil reais na reforma para a Copa do Mundo. 2 jogos estavam programados para acontecer aqui neste final de semana. A primeira partida seria a final, o primeiro jogo da final da Série D do Campeonato Brasileiro entre Floresta e Marisol. E a CBF já informou que o jogo de hoje vai acontecer, mas em outro local aqui de Fortaleza. Sobre a partida que aconteceria amanhã entre Ceará e Atlético Paranaense, pela Série A do Campeonato Brasileiro, a CBF ainda não se pronunciou. Equipes da perícia de forense estão aqui no local para tentar analisar as causas desse incêndio. Rodrigo. Obrigado aí pelas informações. Uma boa tarde, Isaac. A seguir, países da Europa aumentam a restrição à entrada de brasileiros. A espera por um leito hospitalar aumenta no Amazonas e a Defensoria Pública denuncia a morte de pacientes por falta de leitos.
E um dia depois de falar na criação de ministérios, o presidente Bolsonaro recua e diz que não vai aumentar o número de pastas. Até já. Amanhã é o dia do Enem Digital. É a primeira vez que as provas vão ser feitas nesse formato. Só que tem um detalhe, né? Mesmo sendo pelo computador, os alunos vão ter que ir até os locais para fazer o exame. A modalidade muda, mas a TPE, tensão pré-ENEM, é a mesma. Na véspera da prova, o Múcio ainda está focado nos estudos e ansioso com o novo formato do exame. Pode dar problema em algum computador, né, no dia da prova, mas eles também deixaram informado que se ocorrer algum problema, a gente vai poder remarcar essa prova. É a primeira vez que o INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, realiza o Enem Digital. Em todo o país, cerca de 93 mil candidatos se inscreveram para fazer o exame assim, no computador. E as provas, com questões de 4 áreas do conhecimento, começam neste domingo. Para quem ainda está inseguro com o novo formato, o INEP preparou um vídeo com algumas orientações. Sua primeira ação no computador, assim que se sentar em seu lugar, será clicar no botão Ler instruções da prova. A Vitória de Aracaju disse que escolheu o Enem Digital por uma questão de estratégia. E em vez de ficar marcando no cartão de resposta, a gente vai poder ter mais um tempinho para poder ler melhor as questões e já marcar direto no computador. Segundo o INEP, 104 cidades brasileiras vão ter o Enem Digital. No Amazonas, por causa da gravidade da pandemia, não haverá aplicação da prova. Para a realização do exame digital, serão usados cerca de 4 mil laboratórios de informática. E os locais de prova podem ser conferidos na página do candidato no site do INEP. Lembrando que todos os inscritos deverão usar máscara, cobrindo o nariz e a boca durante todo o exame. O Maurício, que já é veterano do Enem, vai fazer o exame pela 4ª vez com todo cuidado. Estou bem ansioso e meio receoso, foi tanto que fiz a opção de fazer o Enem de modo digital para exatamente tentar evitar muita aglomeração e muita gente. Mas tem um detalhe, a redação vai ser feita à mão e o candidato não pode esquecer a caneta preta. O João Vitor do Piauí disse que treinou o texto 3 vezes por semana. Está pronto para as provas. É tentar tirar a maior pontuação possível. Eu acho que não vai ter tanta aglomeração como foi nos fins de semana passados. Eu estou confiante. Boa sorte aí para todos. O governo de Taiwan confirmou a primeira morte por Covid desde maio. Uma mulher de 80 anos com problemas renais e diabetes. Taiwan, que é referência no combate à doença, inclusive, enfrenta um surto de casos e, por isso, colocou mais de 4 mil pessoas em quarentena e cancelou eventos públicos de grande escala antes do feriado do Ano Novo Lunar, daqui 2 semanas. A equipe da Organização Mundial da Saúde, que investiga as origens da pandemia de coronavírus, visitou mais um hospital neste sábado em Wuhan, na China. O hospital lidou com os primeiros pacientes com Covid no começo do ano passado. Os especialistas da OMS também estiveram em uma exposição de Wuhan dedicada à história do coronavírus. As obras de arte fazem uma homenagem aos trabalhadores da linha de frente e aos voluntários que foram de toda a China, inclusive, para se juntar aí na luta contra a Covid. No ano passado, esse salão de exposições funcionou como um hospital improvisado. Milhares de pessoas fizeram uma manifestação a favor do aborto na Polônia. As mulheres foram às ruas pela 3ª noite seguida. Houve confronto com a polícia. O Tribunal Constitucional polonês decidiu, em outubro, proibir o aborto, mesmo em casos de má formação fetal, inclusive os mais graves e fatais. A decisão se tornou lei na última quarta-feira. Segundo a nova legislação da Polônia, o aborto só é permitido no país em casos de estupro, incesto ou quando a vida da mãe corre risco. Um dia depois de dizer que poderia criar mais 3 ministérios, quebrando, aliás, uma promessa de campanha, o presidente Jair Bolsonaro recuou e disse hoje que não vai recriar nada e negou que fará uma reforma ministerial. A mudança de discurso foi hoje de manhã. Depois de um passeio de moto, o presidente respondeu a algumas perguntas dos jornalistas e, ao contrário do que disse ontem, negou que esteja planejando uma reforma ministerial. Não existe nada, só tem uma vaga aberta, que você sabe qual é, que é a Secretaria-Geral, que está lá o Pedro, que está como interino. Então,
que pode acontecer, alguém de um ministério vir para a vaga do Pedro, abrir uma vaga por lá de lá, ou o Pedro ser efetivado, nada mais, não tem nada mais além disso aí. Quem está jogando que vai ter reforma está dando palpite. Como todas, se você olhar, os meses, né? Toda semana a imprensa troca o ministro meu. E a recriação dos 3 ministérios, presidente? Tem a recriação de ministério. Eu elogiei os 3 secretários que fazem um brilhante trabalho. Não é criar ministério, como devem entender, para negociar com quem quer que seja. O senhor descarta. Se um dia... Não está previsto, não está... Não é fácil criar ministério, não é fácil. Né? Burocracia, um pouco mais de despesa, não está previsto. Ontem, em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto, o presidente disse que se soubesse antes do potencial de 3 secretários da Cultura, Pesca e Esportes, eles poderiam ser ministros. E sinalizou que poderia recriar ministérios após as eleições para as presidências da Câmara e do Senado, marcadas para a próxima segunda-feira. Se tiver um clima no parlamento, pelo que tudo indica, as 2 pessoas, né, Luiz Lima, que nós temos simpatia, devem se eleger, não vamos ter mais uma pauta travada, a gente pode levar muita coisa avante, quem sabe até ressurgir os ministérios, né, esses ministérios, que a gente vai falar, quer criar ministério de novo. O tamanho do Brasil, pessoal, nós, só a Amazônia é maior que toda a Europa Ocidental, todinha. A defesa de um número maior de ministérios ocorreu depois da aproximação do governo com o Centrão para aumentar o apoio na Câmara. E representa uma mudança grande de discurso em relação ao que Bolsonaro dizia durante a campanha e no seu plano de governo. Bolsonaro afirmava que o país funcionaria melhor com menos ministérios, que um número elevado é ineficiente, não atendendo os legítimos interesses da nação. Na época, o país tinha 29 ministérios e Bolsonaro dizia que esse número deveria ser visto como resultado da forma perniciosa e corrupta de se fazer política nas últimas décadas, caracterizada pelo loteamento do Estado, o popular toma lá da cá. A promessa eleitoral era governar com até 15 ministérios. Já eleito durante a transição, Bolsonaro mudou a previsão de 15 para até 20 ministérios. Mas em janeiro de 2009 assumiu com uma equipe de 22 ministros. Hoje tem 23. A polícia de Campina Grande, na Paraíba, procura um homem que atropelou 6 pessoas e depois do atropelamento saiu atirando ainda. Repórter Emi Nascimento está em Campina Grande, traz mais detalhes para a gente. O que as testemunhas contaram? Dá mais detalhes para nós, por favor. Boa tarde. Oi, Rodrigo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, testemunhas contaram que participavam de um evento em frente a um bar que fica no centro da cidade aqui de Campina Grande e que teria iniciado uma discussão com um homem que estava dentro de um carro. E logo depois, como mostram imagens feitas pelo celular, o homem avançou com o carro no meio de uma aglomeração de pessoas. Pelo menos 6 jovens foram atropelados. Depois, o homem voltou ao local e, com a arma, deu vários disparos no meio das pessoas. 2 jovens foram atingidas, segundo a Polícia Civil. No total, 8 pessoas foram socorridas pelo SAMU aqui para o Hospital de Trauma da cidade. E um jovem de 25 anos permanece internado em estado grave. Policiais civis da Delegacia de Homicídios continuam a busca em torno desse suspeito de ter praticado esta ação. Os bares aqui em Campina Grande têm autorização para funcionar durante esse período de pandemia até 1h da manhã. Mas depois que fecham, muitos jovens permanecem em frente a esses estabelecimentos, como aconteceu no caso desta madrugada. Rodrigo. O criminoso seja encontrado logo. Obrigado, viu, Emi? Boa tarde. Mudando de assunto agora, a chuva até deu uma trégua em Santa Catarina depois de um começo de ano chuvoso. A prefeitura de Alfredo Wagner, uma das cidades mais atingidas, decretou situação de emergência. O Edson Amaral, ele está lá na cidade e traz mais detalhes para a gente, falando um pouco da situação agora. Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Olha, parou de chover hoje de manhã, mas nas últimas 48 horas choveu mais da metade do que era previsto para todo o mês de janeiro. Eu estou aqui perto do rio Itajaí do Sul, que corta a cidade. Como a gente pode ver, ele está cheio.
Em alguns trechos, o rio transbordou e provocou estrago, trazendo muitos transtornos para os moradores de Alfredo Wagner, na Grande Florianópolis. A água destruiu 14 pontes, cerca de 2.500 pessoas estão isoladas. Isso é 1/4 da população da cidade. E esses moradores só conseguem se deslocar com barcos. A economia da cidade é praticamente toda baseada na agricultura e muitas lavouras também foram perdidas. A Defesa Civil interditou 5 casas. Os prejuízos ainda estão sendo contabilizados, mas a prefeitura do lugar já decretou situação de emergência. Este é o mês de janeiro mais chuvoso dos últimos 3 anos em Santa Catarina. Pelo menos 35 cidades tiveram ocorrências por causa dos temporais. Rodrigo. Edson Amaral, muito obrigado. Direto de Santa Catarina aqui pra gente. Vamos ver como é que fica a situação agora. 1h58 pelo horário de Brasília. Eliana Marques está chegando. A gente começar falando, né, Eli, da situação ali em Santa Catarina. Pode chover forte de novo, depois de tanto tempo. A gente viu que houve uma trégua aí logo pela manhã de hoje. Boa tarde. Boa tarde para você também, boa tarde a todos. Olha, tem previsão de mais chuva assim em Santa Catarina, inclusive com risco de alagamento e enchente, porque há rios cheios no estado. Daqui a pouco eu falo então dos temporais, porque o calor é outro assunto que não sai da boca do povo. A gente coloca a imagem ao vivo de Curitiba para você. Olha aí, ó, deve ser a capital menos quente hoje. Tem uma chuvinha já na lente da câmera, né? Mesmo assim, máxima de 27 graus em Curitiba. Essa chuva ainda pode vir forte, mas em pancadas isoladas. Agora, no Rio de Janeiro, mais um dia com 40 graus, sem previsão de chuva também. Em Boa Vista, tempo firme e máxima de 34 graus. Em Salvador, possibilidade de chuva passageira e calor de 33 graus. Em Goiânia, 33 também, com pancadas de chuva. E em Porto Alegre, também máxima de 33 graus, mas em Porto Alegre, a chuva pode ser mais forte do que em Goiânia. Cuiabá com 32 graus, pode ter chuva com raios e ventos. Lá no Recife é uma chuva que pode até engrossar um pouquinho, viu? E aqui a gente tem imagem do Recife, olha, céu azul com algumas nuvens, máxima de 31 graus. A chuva por lá vai ser no máximo moderada hoje. E aí São Paulo, a gente fecha esse giro aí, olha, São Paulo pode ter a tarde mais quente do ano até agora, máxima de 34 graus, com chuva isolada, mas que pode ser forte também. Todas essas áreas em verde aqui no mapa tem previsão de chuva forte, só não chove onde o mapa está amarelo, ali parte de Roraima, aqui do Rio Grande do Norte, da Bahia, Goiás, Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro também, Rodrigo. Alguma outra área para a gente destacar com risco aí de temporal? Tem sim, além de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, principalmente aqui oeste do estado, além de Amapá, Pará, parte do Amazonas também. Amanhã essas áreas continuam com chuva forte também. Verão aí com a sua cara. É isso aí. Valeu, obrigado. Um bom sábado. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. A seguir, a espera por um leito hospitalar aumenta no Amazonas. E o presidente Bolsonaro elogia o ministro Pazuello. Os detalhes já já. A Alemanha começou a barrar hoje a entrada de viajantes do Brasil, Reino Unido, Irlanda, Portugal e África do Sul. A medida, segundo o governo, é para evitar a disseminação das novas variantes do vírus. Amanhã, a França vai começar a barrar viajantes de fora da União Europeia e viajantes do bloco deverão apresentar um exame negativo para a Covid. Para fechar, a Itália anunciou hoje que prorrogou por mais 2 semanas a suspensão de voos do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que não é competência do governo federal levar oxigênio para o Amazonas, porque o governo federal já enviou recursos para o estado, segundo ele. A fila de espera por um leito no Amazonas aumentou 56% em 2 semanas. Em 7 cidades do interior, 14 pessoas morreram à espera de transferência, segundo a Defensoria Pública. Hoje, garantir o espaço para o atendimento é a luta. Nem que seja com cilindro de oxigênio próprio, imagem frequente nos hospitais. Mas pela falta de atendimento em muitas unidades, casos urgentes têm ido mesmo para unidades de média complexidade. Muitos pacientes têm recorrido aos serviços de pronto atendimento, que também já estão lotados. Este aqui, que fica na zona oeste de Manaus, está neste momento com 21 pacientes internados com Covid-19. Todos já deveriam ter sido transferidos para unidades de referência na capital do Amazonas, mas não tem vaga.
A Geisa perdeu o pai por Covid-19 há 10 dias e agora está com o marido internado aqui. O serviço de pronto atendimento do Alvorada conseguiu deixar ele numa poltrona, mas recebendo oxigênio. Ele tem 47 anos e diabetes. Entrou há 2 dias. Que está no sistema, desde quando ele entrou, que ele foi internado, ele está já na vaga, na fila para transferência para uma unidade maior. Até agora? Até agora está na vaga. Manaus vive um colapso com hospitais lotados. A taxa de ocupação de leitos de UTI, por exemplo, está acima de 92%. No interior do Amazonas, cidades não têm sequer um leito de UTI. Um levantamento da Defensoria do Médio Solimões, que abrange 7 cidades, mostra que desde o início de janeiro, 14 pessoas morreram à espera de transferência para a capital Manaus ou outros estados. Pacientes que estavam no sistema de regulação, que estavam na fila para transferência e que não conseguiram. Em janeiro, nós só conseguimos transferência de 3 pacientes Covid, de Tefé, um deles era uma criança, então foram as transferências que a gente conseguiu efetivar. A aposentada Vera Lúcia Justo, de 65 anos, está internada com Covid há 11 dias no hospital do município de Tefé, a 520 quilômetros de Manaus. Entubada, aguarda transferência para um leito de UTI. O próprio médico disse, né, que quanto antes levar, melhor, porque lá ela tem ainda mais recursos. Né? Então, quando a pessoa ela tem acesso a mais recursos, ela tem ainda mais chances de sobrevivência. Né? Então, talvez se a gente tivesse ido logo, ela já estivesse até saído do tubo uma hora dessa, sabe? Ontem, durante uma solenidade em Manaus, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, voltou a defender a ampliação das transferências para desafogar os hospitais. Se nós não removermos 1.500 pessoas do atendimento especializado, vai continuar morrendo 80 a 100 pessoas por dia, porque não há UTIs e não se cria uma UTI da hora para a noite. A Polícia Federal abriu inquérito sobre a conduta do ministro Eduardo Pazuello no colapso do sistema de saúde do Amazonas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, autorizou a investigação pedida pela Procuradoria-Geral da República. A PGR alegou, entre outras coisas, que Pazuello só tomou providências sobre a situação gravíssima dos estoques de oxigênio dias depois de ter sido informado. E que, mesmo sabendo do colapso iminente no sistema de saúde, mandou medicamentos sem eficácia comprovada para o Estado. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a atuação de Pazuello. Trabalho excepcional do Pazuello, tremendo no gestor. E essa investigação? A investigação pequenos partidos de esquerda procuram o Supremo para tudo, para tudo. Agora pode investigar o Pazuello, não tem problema nenhuma omissão. Ele trabalha de domingo a domingo, vira à noite. Eu duvido que com outra pessoa, né, teria tido a resposta que ele está dando. Nós, Manaus, Amazonas, nós damos 9 bilhões para lá. Não é competência nossa levar, nem atribuição nossa, levar oxigênio para lá. Temos os meios. Agora, nós, quando ele ficou sabendo numa sexta-feira do problema de gás, de oxigênio, na segunda lá em Manaus, na terça programou tudo, na quarta começou a chegar já o oxigênio lá, com aviões da Força Aérea, vindo de balsa. Os números mostram que a crise do sistema de saúde no Amazonas só se agrava. No dia 15 de janeiro, 393 pessoas esperavam por um leito no estado. 2 semanas depois, 612 pacientes aguardavam por uma vaga no sistema de saúde. Aumento de 56%. Enquanto isso, a nossa realidade é agir judicialmente, então a Defensoria tem entrado constantemente com pedidos judiciais, inclusive porque a realidade do hospital ela se modifica muito rápido, ela está se ampliando, ela está se tornando mais grave com muita velocidade. O governo do Amazonas diz que tem se esforçado para remover o máximo de pacientes e que tem trabalhado exaustivamente para a ampliação de leitos para a Covid, o que inclui equipamentos e recursos humanos, que, segundo o Estado, vêm sendo supridos com o apoio do governo federal. O Ministério da Saúde não quis se manifestar sobre a abertura do inquérito contra o ministro Pazuello. Quanto aos 9 bilhões de reais
que o presidente fez menção, não são apenas recursos destinados ao combate à Covid no Amazonas. Segundo o portal da Transparência, em 2020, o governo federal transferiu 8,9 bilhões de reais aos governos do estado e dos municípios amazonenses. Mas o valor inclui transferências obrigatórias e previstas na Constituição, como as dos fundos de participação dos municípios e dos estados e o Fundeb, que ajuda a financiar a educação básica. Agora veja essa história. 6 pessoas foram vacinadas contra a Covid de surpresa em uma estrada no Oregon, nos Estados Unidos. Uma nevasca bloqueou uma estrada e lá havia uma equipe de vacinação voltando de uma clínica com doses não utilizadas. Como a equipe ficou parada muito tempo na estrada, 6 doses perderiam a validade. Foi aí que eles tiveram a ideia de vacinar os motoristas que estavam presos no trânsito e foram, carro a carro, oferecendo as vacinas. O Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Para rever as reportagens exibidas hoje, basta ir ao Globoplay. Uma boa tarde e um ótimo final de semana.